Bom dia, igreja. Bom dia. Em comemoração ao mês da juventude, eu estou aqui hoje, claro que trêmula, claro que nervosa, claro que taquicárdica, claro, essa aqui não é minha praia, não falar de Deus, não falar de Deus, não é isso. É estar aqui frente a vocês, né? Não tenho nada de pregadora, só vim fazer mesmo uma reflexão com vocês essa manhã. E minha oração é que de fato eu possa conseguir transmitir a mensagem de Deus para vocês. Deus está aqui neste lugar, neste momento, então Ele vai me usar neste momento e Deus vai abrir o coração de cada um aqui que nesta manhã precisa de entender a Tua palavra, a Tua vontade para a sua vida. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Não estou aqui por acaso. Talvez era promessa do Senhor que eu estivesse aqui nessa manhã e resposta de oração do pastor Ezequiel para que o convite fosse feito a mim. Bom, vamos começar. Hoje eu vou estar falando um pouquinho, então, baseada no texto de Hebreus, capítulo 12. Vou falar um pouquinho para vocês hoje a respeito da cura. A gente vai passar um pouquinho em Hebreus 12, quase todo. E inicialmente o pastor Ezequiel tinha tido essa ideia de a gente estar falando sobre a cura, meio que no paralelo assim, a minha profissão, né? Eu sou enfermeira e claro que nem se compara as curas do nosso Senhor Jesus, mas estou muito envolvida com essas coisas de tratamento, de intervenção, de trazer uma melhora naquele problema do paciente. Então a gente tinha pensado inicialmente de fazer uns paralelos, pastor, eu dar os testemunhos, mas é tanta coisa que acontece, no nosso dia lá de trabalho, logo ali na unidade de saúde de Ponta da Fruta, em Vila Velha, quase em Guarapari. Então, acabou que a gente então definiu por estar falando parecido, mas nem tanto, sobre o trabalho. Então a gente vai estar falando um pouquinho do que Deus acredita e quer nos dizer sobre a igreja como lugar de cura. Então, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, Paulo Celso, joga para mim Hebreus 12, de 12 a 15, para a gente poder estar lendo. Vamos lá. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, os perturbe, e por ela muitos se contaminem. Bom, então a igreja como lugar de cura. Aqui a gente não vai estar falando de cura física, a gente vai estar falando hoje de cura da alma. E aqui mesmo, reunidos juntos aqui, de repente alguém já se feriu, e não ferida por objeto, causa de ferida por gente, por alguém, por pessoa. E Deus nos diz que nós podemos estar trazendo cura a essas pessoas, e Deus vai usar pessoas aqui nessa igreja para trazer cura para nós. Então, quando o versículo 12 diz: pessoas que têm mãos enfraquecidas, o que a gente vê com isso? Pessoas que é pelas nossas mãos que nós fazemos algo, e se elas estão enfraquecidas, nós não conseguimos fazer nada. No capítulo 13, versículo 13, fortalecer quem tem joelhos vacilantes, pessoas que perderam o ânimo, perderam a vontade de andar sozinhas e precisam de ajuda, precisam de apoio. Precisamos aprender a fazer caminhos retos, precisamos aprender a viver como igreja de tal maneira que a nossa vida traga cura para a vida das pessoas. Então, para que a igreja seja um lugar de cura, 3 aspectos em Hebreus 12, aí é o capítulo todo, pode nos ajudar. O primeiro aspecto seria: Jesus, não pessoas, nem costumes, nem tradições, deve ser o nosso alvo e modelo. Paulo Celso, joga Hebreus 12, 2, por favor.
fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, muitas vezes, o nosso foco nesta manhã, à noite, nos cultos de celebração ao nosso Senhor, nosso foco às vezes está voltado para outras coisas que não o Senhor Jesus. Então, eu chamo a atenção neste momento para justamente isso. Jesus é o nosso foco. Não são pessoas, não são tradições, não são modelos, não é a falta do ar-condicionado que era muito quente e agora tem um ar-condicionado que está muito frio, não é a cortina que fica aberta, não é o data show que não funciona, não são os instrumentos que ocupam todo o altar, não são os bancos que balançam e mexem com as pessoas sentando e levantando. Então não são essas coisas que têm que chamar nossa atenção. Não é a vestimenta da menina que vem com saia ou vestido um pouco mais curto do que o habitual. Não é o rapaz que de repente vem aqui no culto da noite somente para galatear ou para tentar seduzir alguém. Não são essas coisas que têm que chamar a nossa atenção. Nosso foco, seja manhã, seja noite, seja dia após dia na nossa casa, nos nossos lares, é Jesus. Não são tradições, não são costumes, não são outras coisas que tem que ser o nosso foco. Segundo ponto, que a gente pode estar trabalhando para que a igreja seja um lugar de cura. O ambiente da igreja deve ser marcado por um avançar constante. Então não há nada mais incoerente do que um cristão andar para trás, né? Então a igreja deve ter propósitos definidos. Deus nos fala em Hebreus 12:1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos tudo de lado, né? Tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então Deus marcou uma corrida com início e fim para cada um de nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e aí Ele nos diz para que a gente não se agarre nos pecados, nas quedas, nas falhas, nos deslizes que damos dia após dia. Seja com o nosso filho, eu não tenho, mas com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu colega de trabalho, com meu pastor, com a minha amiga, com a minha prima, enfim. Eu vou cair, eu sei que eu vou cair. Eu sei, Deus sabe também que eu não sou perfeita. Mas eu não posso me agarrar nisso, não posso me segurar nisso, eu não posso achar que esse é o fim, que eu não tenho mais chance, que Deus desapareceu, ou que Deus me abandonou e que acabou para mim. Então eu preciso olhar para frente, eu preciso ter um foco, eu preciso caminhar em direção a Cristo e não parar, ser interrompida pelos meus pecados, pelas minhas dificuldades. Eu preciso olhar para frente. Terceiro ponto, que Deus nos disse que nós podemos ser sim aqui um lugar de cura. A igreja tem que ser um lugar de constante cuidado, de uns para com os outros. E às vezes isso é difícil demais, porque na alegria é muito fácil a gente estar junto, num churrasco, num almoço, num jantar, num encontro. E nem sempre na tristeza ou nas dificuldades a gente tem aquele irmão que sempre nos acompanhou em todas as alegrias. E isso é um olhar que a gente realmente precisa de ter um cuidado, que dia após dia eu preciso acordar e lembrar disso. Alguém hoje pode precisar de mim. Alguém hoje pode precisar do meu ombro, alguém hoje pode precisar dos meus ouvidos, alguém hoje pode precisar de uma palavra, alguém hoje pode precisar de uma atitude minha, que eu nem sei que eu abençoei alguém, mas Deus me usou e foi abençoado. Então a gente tem uma dificuldade, falo mesmo, até mesmo por mim, mas se a gente não se policiar, a gente vai acabar permitindo que isso aconteça, que isso não seja uma prática da nossa vida, do nosso dia, do nosso viver, né, de olhar para o outro, de cuidar do outro. E quando diz de cuidar, diz muito ao meu respeito, a minha profissão, que Deus escolheu para mim, ou colocou no meu coração, enfim, né? Isso me toca muito. Então, em Hebreus de 14 a 16, né, Deus me falando: procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus,
Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E aí no 16 vem falando do pecado de Esaú. O homem, tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Então será que nós estamos cuidando das pessoas para que ninguém abandone o caminho? Isso é natural, quando as coisas estão muito bem, quando as coisas são muito boas, né? Alegria pura, diversão, animação, tudo muito bom, né? Chegam pessoas que a gente nem conhece para nos cumprimentar ou né, se chegarem, né, junto a gente, mas na dificuldade muitas vezes não é assim. E na realidade nós estamos aqui como corpo de Cristo, orando e cuidando para que o pecado não invada o coração do meu irmão, da minha irmã, da pessoa que está ao meu lado. E se a gente não tem isso também, se a gente não entende isso, se a gente não tem isso como foco, eu passo a vir aqui simplesmente a sentar ali, ouvir o pastor que é muito mais tranquilo. Hoje eu acabei de perceber que foi a manhã mais tumultuada da minha vida, né? Porque é tudo tão simples sentar ali e ouvir vocês falarem, vocês louvarem, é muito bom. Por mim você podia ficar aqui a manhã toda falando, né? Você fala bastante. Eu estava ali para fala, né? Não, mas não dava, porque Deus queria que eu estivesse aqui hoje, por alguma razão. Então, eu preciso de orar. Eu lembro que quando o pastor faz aquele apelo no final do culto, essa semana mesmo, semana passada, eu estava me recordando, assim, a gente estava comentando, acho que no pequeno grupo, terça-feira, às vezes a pessoa fala assim, você viu, fulano aceitou, fulano foi na frente. Aí a outra, eu vi, fulano também e tal. Daí eu peguei e pensei, falei assim, eu não vi ninguém. Mas, acaba que curiosidade, eu acabei não vendo quem aceitou Jesus. Mas eu estava ali de cabeça baixa, orando para que Deus tocasse na vida de alguém, de algum mais aqui, para que a pessoa permitisse que Deus entrasse no seu coração. Então eu creio também que a gente, quando fica ali de cabeça baixada e orando, a gente também está cuidando, né? Eu não fui, por exemplo, até hoje, nunca fui lá fora com quem se converteu, com quem aceitou Jesus, né? De certa forma, eu entendo que parte do processo eu ajudei porque eu creio que a minha oração tem valor. Então eu estava ali de cabeça baixa, orando e intercedendo para que não só uma, mas duas, mas três, ou quantas Jesus quisesse levantar, que se levantassem. E assim acontece todos os domingos. Graças a Deus. Então, mediante essas coisas, né, Deus nos mostra claramente como nós podemos nos transformar em um lugar de cura, né? E aí vem o questionamento: quando que a igreja deixa de ser um lugar de cura? Quando todas essas coisas não acontecem. Mais ou menos, né? E aí aqui me faz a gente reflete sobre o texto de João 5, que fala a respeito da cura do paralítico junto ao tanque de, segundo o meu professor, Bethesda. Então aí a gente levanta três questões aqui: quando que a igreja deixa de ser um lugar de cura, e coisas que a gente pode passar a trabalhar, que a gente pode, né, falar, nossa, mesmo, não tinha pensado nisso, ou então, eu pensei já nisso, mas isso não faz diferença para mim, né? E aí, na verdade, não interessa muito bem se faz diferença para você ou não. Você tem que se importar e se preocupar com o que Deus quer que faça diferença na sua vida, né? Então, pense sobre esses três aspectos que vamos falar agora, né, de coisas que a gente levantou. Lógico que poderia ter uma lista muito maior, mas vamos discutir aqui sobre três, então, né? A igreja deixa de ser um lugar de cura quando não entende que aqui é um lugar onde os doentes virão, né? Então aqui não virão somente as pessoas, eu creio que o pastor Osias já disse isso aqui em algum culto. Aqui não é um lugar que virão pessoas somente sadias, saudáveis, tranquilas, alegres, apaixonadas por nosso Senhor Jesus, com condição financeira excelente, tendo o que comer, né, Rúbia? Cadê Rúbia? Todos os dias, né, tendo o que comer fartamente. Aqui não virão essas pessoas, aqui virão os cegos, virão os coxos, virão
com falta de alguma coisa, falta de amor, falta de toque, falta de atenção, carentes por alguma razão, os doentes de alma, os paralíticos. Aqui virão essas pessoas e nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas aqui. A partir do momento que eu olho para essa pessoa e eu julgo essa pessoa e eu conheço essa pessoa, alguém vai fazer alguma coisa por ela, né? Mas de repente alguém não faça alguma coisa por ela. De repente era eu que teria que fazer alguma coisa por ela. E ao pensar assim, eu deixei para um outro fazer e de repente ela saiu daqui sem ninguém fazer nada por ela. Nesse sentido, aí então, de pensar que aqui é um lugar onde os doentes virão, lembra da conexão do dia 7 desse mês, agora, a conexão que tivemos com o Ministério Avalanche, né, das missões urbanas? Nós tivemos uma peça aqui, né, feita por eles, e talvez muitos aqui já saibam, mas eu só vou ilustrar, né, uma situação de quando, fazer um paralelo aqui para ver se eu consigo passar para vocês o que eu quero dizer. Então, eles fizeram uma peça aqui e que foi bem forte, assim, foi bem intensa, e de fato, no fim da noite eu acabei de crer que o inimigo estava sendo tocado de alguma maneira realmente e não estava se agradando de nada do que estava acontecendo por aqui, né? Então, quando a menina, várias coisas do mundo eram ofertadas para ela e queriam tragá-la, né? Então as drogas, as bebidas, a prostituição, né? O dinheiro fácil, enfim, várias coisas aqui estavam sendo ofertadas para a menina. E aí eis que um jovem aqui na peça, o Renan, ele convulsionou. Eu não sei se muitos perceberam, na realidade nem eu mesma que estava ali com o Vinícius, a gente não percebeu. A gente viu que ele levantou e caiu aqui, mas a gente achou que era coisa da peça. Então a gente não entendeu muito bem, mas é coisa da peça. E aí terminou a peça, ele foi inclusive carregado para lá para trás. E quando dá uns minutinhos, o Léo veio me chamar para ver o que eu poderia ajudar lá atrás, porque ele tinha tido uma convulsão. Então fui correndo tentar ajudar, agora já tinha tido, né? Então só ia pegar o depois mesmo e tentar tranquilizar. E aí a gente achou por bem estar levando ele para a UPA, né? Para ele passar por uma avaliação médica, de repente, né? Tomar um anticonvulsivante, enfim, para não ter outra crise aqui, né? Então, aí a gente acabou indo para a UPA. Por fim, eu nem vi o testemunho aqui, a reflexão da jovem aqui. E aí lá, nós nos deparamos com uma situação assim, comum, né? Mas aí falando sobre essa questão da nossa igreja, de como a gente recebe, de que forma se a gente está realmente preparado a receber essas pessoas diferentes, essas pessoas doentes aqui na nossa igreja. Então, a gente chegando lá, nós tivemos assim, 3 momentos terríveis de recepção daquele jovem. Vocês lembram que eles, né, lógico, estavam com vestimentas, né, todas atrapalhadas, rasgadas, sujas, maquiados, né, com os cabelos, eles já têm, né, um perfil também diferente de fisionomia, né, barba maior e tudo, enfim. E aí que a gente chegou lá e eu queria provar por A mais B para aquelas pessoas, para a recepção, porque nós tivemos, né, três momentos lá, que foi a recepção, o consultório médico e a sala de emergência. Então, desde que a gente chegou, a gente queria provar, eu e o Vinícius, por A mais B, que ele era um crente, ele era um servo do Senhor, que ele estava trabalhando na obra de Deus aqui, quando passou mal. E aí é lógico, né, daquele jeito, né, o ser humano, pecador e não entendedor, enfim, do jeito que né, já começou a olhar muito. Na recepção, quando eu falei para a mulher, eu e o Vinícius, né, teoricamente normais, né, arrumados, e os outros 2 descalços, com aqueles trajes todos, maquiagem toda suja e tudo. E aí, de primeiro, a gente já sentiu que a menina da recepção não acreditou muito que a gente estava vindo da igreja. E eles falou, nossa, eles devem achar que a gente já atropelou os 2 ali agora e tem que a gente está trazendo aqui para poder tratar e tal. Eu falei, não, vamos na fé, vamos insistir com a nossa verdade, que é uma verdade. Aí entramos então aí não podia entrar para a sala da médica. Aí o menino vai, mas o menino não lembra de nada do que aconteceu aqui. O menino só lembra da gente chegando na UPA. Ele não lembrava de nada. Falei, nossa,
Amor, como é que ele vai falar lá? O que aconteceu com ele e tal, não sei o quê, mas o segurança não podia entrar. Aí o menino foi sozinho, daqui a pouco veio o menino, todo rasgado, descalço. Ei, a médica está chamando lá, você pode me ajudar lá e tal? Eu falei assim, não, vamos lá e tal, porque eu não lembro das coisas e tal. Pensei, né? Óbvio, né? Aí fui, tudo, passamos pela médica, a médica deu um pouquinho mais de crédito, né? E digitou isso lá, né? Lá é tudo online, né? Na UPA de Carapina, aí digitou e tudo, porque a gente estava na igreja, vindo da igreja, que ele teve uma convulsão e tal, não sei o quê. E aí, na passagem, então, do consultório da médica até a sala de emergência, a gente tinha que andar um corredor maior, talvez, do que essa distância aqui. E ali, irmãos, ali foi feio. Aí depois eu cheguei na casa dos meus sogros, assim. Eu cheguei transformada, né? O olhar das pessoas para aquele menino. Olhando assim como se ele fosse, nem sei o que, a pior pessoa do planeta, o mais pecador do planeta, a pessoa mais podre do planeta, a pessoa mais porca do planeta, não sei. E aí eu estava no ombro dele assim, para que as pessoas me vissem, que as pessoas entendessem assim, sabe? Não, acreditassem na minha verdade, que eu estava falando, a gente estava na igreja, a gente estava pregando a palavra, ele estava fazendo algo que a gente muitas vezes não faz, eu queria dizer, e eu com a mão dele assim, segurando, e o médico da emergência, vocês estavam na igreja? Aí eu, sim, ele é ator, ele está fazendo teatro, a gente, todos os 3 estágios que explicam o que é. Mas aquilo me doeu de uma forma, porque a gente entrou na sala de emergência, todas as pessoas, os funcionários estavam em pé, porque os pacientes deitados estavam doentes, mas todas as pessoas olhando para ele de cima e embaixo, porque ele estava descalço, rasgado, sujo, etc e tal. E eu com aquela coisa de querer dizer que não era nada do que eles estavam pensando, de que era muito diferente, e eu não podia dizer muita coisa, enfim. Aí eles detonaram na sala de emergência, mas isso foi uma coisa que tocou tanto que eu falei com eles, não, eu tenho que trazer isso de alguma maneira, assim, para as pessoas. E falei para a Gisele, quando a gente chegou na casa dela, que já era mais tarde, já. Eu estava muito mexida, coração muito quebrantado e muito sensibilizada pela simplicidade deles, pelo amor que eles têm nessa obra que eles fazem, que eu não tenho coragem de fazer, que eu não saio para fazer. Eu queria que aquelas pessoas todas não julgassem, não entendessem errado, não olhassem daquela forma, de uma forma totalmente discriminante, de uma forma totalmente de exclusão. E aí, eu preciso que a nossa igreja olhe diferente. Meu desejo é que a nossa igreja olhe diferente para o diferente que chega, para o torto que chega, para o pecador que chega, para essas pessoas que não são do nosso meio, para as pessoas que não são normais. Nós precisamos ter um olhar diferente para essas pessoas, um olhar de amor, de verdadeiro amor. Voltando aqui, quando que a igreja deixa de ser um lugar de cura, quando não entendemos que a cura pode demorar a acontecer. Aí é que eu vou para João 5, então, nessa história do paralítico, lá de junto ao tanque, de Betesda, que vem dizendo, então, quanto tempo ele esperou para ser curado? 38 anos ele aguardou para ser curado. E aí uma pergunta que a gente se faz: quanto tempo nós estamos dispostos a esperar? Quanto tempo nós podemos suportar o doente ao nosso lado? Aquele homem demorou muito a ser curado, não pela falta de fé dele, mas é porque ninguém se preocupou com ele. Cada um se preocupava com a sua cura, Cada um tinha perna para poder pular no tanque, quando o anjo balançasse as águas, e ele não tinha essa movimentação, ele não conseguia pular no tanque. Então Jesus chegou ali e curou esse paralítico. Então, quantas vezes, uma reflexão que nos vem, quantas vezes nós gostamos de criticar
sejam os enfermos, sejam os doentes de alma, não são os doentes físicos só, além dos doentes físicos, também os doentes de alma. Quantas vezes nós acabamos criticando os erros, as falhas de alguém, o tombo de alguém? A gente sabe que a gente pode cair. Eu sei que eu posso cair no mesmo buraco que aquela pessoa. Eu não posso criticá-la. Não devo criticá-la. Será que nós estaremos dispostos a fazer algo por alguém? Carregá-la até o tanque? Deixar de ter o meu milagre para que ela tenha o milagre dela? Será que eu estou pronta para isso? Será que eu estou disposta a isso? Nem sempre. Muitas vezes eu vou buscar o meu milagre. E para finalizar, quando que a igreja deixa de ser um lugar de cura? Quando a igreja dá mais valor às tradições e às regras do que às vidas. Então, Jesus chegou ali do lado do tanque e curou o paralítico que estava aguardando há 38 anos. E aquelas pessoas vieram com os religiosos, vieram cobrar, porque era dia de sábado e que ele não podia ser curado. E então, aquela velha história, quando foi para poder jogar ele lá no tanque para que ele fosse abençoado e que ele fosse curado, eles não fizeram. Mas para poder julgar que aquele não era o dia correto da cura, ou enfim, qualquer outro julgamento, eles chegaram e acusaram o paralítico. Então, voltando nessa questão das nossas dificuldades, das nossas tragédias, das nossas infelicidades, os momentos de alegria e de coisas boas acontecendo, sempre chega gente, de vitórias acontecendo. Normalmente as pessoas se aproximam da gente, mas às vezes na queda, no momento que eu estou na dor, no momento que eu estou na maior dificuldade, e que de repente Deus levantaria alguém aqui para poder ser a minha maior ajuda. E aí, se a igreja se você aqui não está com essa intimidade com o Senhor, não está buscando isso dia após dia, se você não está preparado para isso, se você não quer transformar seu coração, se você não permite que Deus transforme o seu coração para esta visão, para poder entender e fazer e praticar essa vontade de Deus, assim jamais nós seremos um lugar de cura. O pastor sempre fala uma coisa, às vezes, sempre são as mesmas pessoas a fazerem algo por alguém, mas nós precisamos ser desafiados. Eu que de repente nunca vou lá, naquela nova conversão, naquela nova vida convertida, que eu vá lá então. Você que também ainda não conseguiu levantar do banco, mas tem tantas habilidades, tem tantas possibilidades, é tão capaz de tanta coisa. Seja-se desafiado por Deus. Deus tem o melhor para você em algum momento, em alguma situação da vida. Deus te capacita de tal maneira, te dá uma força de tal maneira, que você achava que você não tinha. Você achava que você não era capaz. Mas nosso Senhor nos dá essa capacidade, nos dá essa vontade, nos dá esse olhar, nos dá esse ouvido, nos dá essa percepção de repente eu estar sentada ali e bater o olho lá no banco de trás, de repente ver alguém chorando. De repente você está aqui na frente e ao você descer para beber uma água, alguma coisa te chama atenção. A partir do momento que nós estamos preparados, então que nós buscamos essa preparação, buscamos essa intimidade, a vontade de querer fazer algo, Deus reconhece isso. Deus faz com que a gente faça. Deus abre os nossos olhos, Deus abre os nossos ouvidos, Deus fala por nós. Bom, que nós possamos fazer então da igreja um lugar de cura, sabendo que muitos aqui virão para serem curados,
curados. E essa cura às vezes não acontece no nosso tempo, né? Não acontece no meu tempo. Mas eu sei que Deus está aqui, Deus está no comando de tudo, Deus está no comando desta igreja. Deus tem abençoado grandemente o pastor Josias e sua família, nos conduzindo aí no caminho reto. Como ele falou aqui, mas um pouco mais anteriormente, não é ele, não se deve a ele, mas ele é um instrumento vivo de Deus aqui nas nossas vidas, na nossa realidade, nas nossas manhãs, nas nossas noites, nas nossas semanas, nos nossos dias. Graças a Deus por ele, pela família dele, por todos os líderes, por todos os auxiliares, todas as pessoas que colaboram. Mas nós podemos ainda fazer melhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus nós podemos fazer melhor. Vamos orar então, irmãos. Começar a minha oração com o capítulo de Isaías, que é maravilhoso, para acalmar nossos corações, para nos fazer entender, para nos fazer acreditar e compreender de fato a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Que essa manhã tenha sido não mais uma manhã, mas uma manhã de reflexão, né? De eu poder pensar o que mais eu posso fazer. Se eu acho que eu já faço demais, será, Senhor, que tem alguma coisa que eu posso fazer ainda? Tem, com certeza tem. E tem alguém precisando de você. Com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos orar então. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ó Senhor Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, ó Deus. Eu quero, Senhor, agradecer por todas as vidas aqui, por todas as famílias, Senhor, representadas. Agradecer pelo mês da juventude, ó Deus, que tem sido uma bênção. Que o jovem aqui desta igreja, Senhor, acredite, Senhor, na Tua vontade, no Teu poder, ó Deus, no Teu querer para cada vida, Senhor. Que nós possamos fazer diferença, que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e mudar as nossas atitudes, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos transformar em uma igreja, Senhor, que possa curar, Senhor, possa curar quem chegue, ou até mesmo, Senhor, do nosso bairro, da nossa cidade, por que não? Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia dos nossos pecados, nos perdoe, Senhor, nos perdoe porque falhamos, porque caímos, porque ainda estamos aguardando, nem sei o que, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdão me faça levantar, erga, Senhor, aqui no meio do Teu povo, ó Deus, aquelas pessoas que o Senhor quer para trabalhar para Ti, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor sabe que são capazes de trabalhar para Ti, Senhor. Nós somos aqui juntos, estamos unidos, ó Deus, no corpo do Senhor, ó Pai. Então nós precisamos entender a Tua vontade e praticá-la acima de qualquer coisa, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela banda, Senhor, que está aqui hoje nos abençoando, Senhor. O Senhor nos guardou e nos trouxe até aqui. Obrigado pela vida de cada visitante, ó Deus, que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor abençoe grandemente. Que eles possam entender, Senhor, a Tua vontade, a Tua presença, a Tua existência, ó Deus, e a nossa dependência a Ti, Senhor. Derrama Teu sangue poderoso sobre essa igreja, que nós possamos fazer maravilhas, Senhor, em Teu nome, ó Pai. Nos guarde, continue conosco. Esta oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém.